O Guilherme do Vale, ele mandou aqui, ó, o exemplo de El Salvador e ele falou aqui, lá eles resolvem, lá eles resolveram, por que não imitamos? Falta vontade política, né, meus irmãos? El Salvador, recentemente, eles demonstraram grande capacidade de engajamento do Estado salvadorenho em desfavor do crime organizado. Delinquente é preso e fica preso. As estruturas militares, as estruturas policiais prestigiadas, elas passam a ter respaldo político e assim elas cumprem as missões. Isso traz a sensação de segurança e paz social. É o que todo mundo precisa. Ninguém está obrigado a ficar sob o jugo da delinquência. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Quem não pensa dessa maneira e até hoje não se manifestou contra é porque não quer saber do povo. Trata o povo como rebanho. E aqui a gente sempre escuta assim, a cadeia não dá voto. Lá o cara botou todo mundo na cadeia, irmão. Nós estamos vendo recentemente que a cadeia deu. Verdade. Verdade, bastante. Bastante. Porque tem toda uma estrutura, né? Uma estrutura jurídica, inclusive, atrás das teses de defesa e garantia do direito. Né? Pesado. Vai, mano, volta. O Vega Predador, ele se tornou membro do canal, então agradecer esse camarada aí. Ele mandou aqui, ó, fala Glauber, você é o cara. Aí ele manda logo em seguida, grande pilar do BOPE, Coronel Príncipe. E como o senhor encara a mudança da polícia combativa para a polícia pacificadora? De uma forma geral, a polícia pacificadora, como eu falei anteriormente, é patrulha de economia de forças, é patrulha de combate. Ela está dentro dessa classificação na infantaria. Ela é armada e equipada conforme o conhecimento que tem da atividade oposta dos delinquentes. Então, teoricamente, é uma patrulha de combate. O que eu acho que não deveria ter sido assim, significativo é a falta de resultados. Porque se nós temos uma unidade, tipo os antigos destacamentos, inseridos nessas unidades, polícia pacificadora no Borel, polícia pacificadora no Salgueiro, e assim sucessivamente, como nós não cobraríamos resultados e prisões? Porque tem que ter resultados e prisões, porque o delinquente está ali. Sim. E se a gente não cobra, um grande esforço foi feito pelo Estado para poder contratar uma quantidade de policiais para poder se criar esse programa. Isso foi feito, o programa foi criado, o efetivo foi estabelecido em diversos lugares, criaram até dentro da PM uma unidade intermediária, um comando de polícia pacificadora. CPP, né? Exatamente. Responsável por todas. E essas UPPs, elas, embora estivessem na área, por exemplo, do 6º Batalhão, o 6º Batalhão não tinha nenhuma ascendência sobre ela. A ascendência profissional, operacional não tinha. Era o comando de polícia pacificadora. E aí depois chegou um momento que, por exemplo, o 6º, todas as comunidades ali tinham o PP, e aí o 6º Batalhão ficava só com vamos dizer, com a pista, né? Eu não cheguei a conhecer isso daí, mas é bem possível. Se o comando é do CPP. Exatamente, é bem possível. E qual foi o ganho que se teve? Nós estamos com isso pacificados? Sim ou não? O que me parece é que foi designado um grupo para uma estrutura física
E ali esse grupo ficou fazendo hora naquela ideia de que, pelo efetivo e pela ideia, nós vamos cumprir a nossa missão. Ou seja, criar pacificação. Durante um período isso foi possível e o período todo, considerando o início até hoje, 0. Não atingiu a expectativa. Enquanto aquele impacto, né, do Estado retomando o território funcionou, foi positivo. Isso. Mas passou meses, ano, o criminoso, opa, calma aí. Não foi preso, não resistiu à prisão e foi morto. Se muitas das vezes ele saiu da área, migrou para outra mais segura, mas deixou a estrutura dele ali, principalmente aquelas pessoas que eram primários, né? Na manutenção da atividade criminosa. Sim. Não havia programas de metas. As prisões em flagrantes eram ao acaso e vistas talvez como exceção, e acreditaram nisso. Então isso deu em quê? Chafúrdio. Chafurdar um programa. É como se tivesse mergulhado, né? E o programa morreu. Esse programa de metas, ele foi criado na secretaria do Mariano? Exatamente. No governo Sérgio Cabral, na Secretaria de Segurança, onde o secretário era o doutor Mariano Beltrame. E aí, tem um lado positivo, né, que elencou algumas metas, mas também tem outros índices que não foram, de repente não foram definidos como prioridade. Não, isso não é nenhum problema. A Secretaria de Segurança definiu 4 tipos de delito e principalmente os crimes contra a pessoa e o patrimônio. Mas eram 4 tipos de delito. Vamos imaginar. Um homicídio. Roubo. Eu já não lembro mais, mas roubo à residência. Isso nos decepciona, claro que sim, porque nós estamos dentro da nossa casa e de repente nós vamos estar deparando com delinquentes entrando na nossa casa, quebrando a harmonia do nosso lar para poder nos roubar. Então, roubo à residência. Eu não lembro se era roubo a banco ou roubo a veículos. Eu sei que dos 4 tipos de delito que foram definidos para controle da Secretaria de Segurança, eu, no 6º Batalhão, defini 8 e controlava 8, ao passo que todas as outras unidades controlavam apenas 4. E o 6º Batalhão conseguia se manter na liderança controlando 8. E não quer dizer que a Secretaria define 4 que o comando não possa definir 10, 8. Não. Ele vai me aferir com relação aos 4. Mas eu, com 8, eu melhoro as minhas condições de uma forma geral. Sim. E aí, fechando o raciocínio da pergunta do nosso amigo, que é em relação ao UPP, faltou ter a aferição do índice, né? Exatamente. Por exemplo, eu assumi o comando do 6º Batalhão, a região do Alto da Boa Vista, que tem muitas casas grandes, isso, aquilo, né? Eles tinham, essa região tinha mais ou menos de 7 a 10 roubos à residência por mês. Roubos à residência. Todo mês a mesma coisa. Nós começamos a trabalhar. Em algum tempo, passou a ser 0. E foi 0 a partir do momento que isso abaixou até o final do meu comando. Por quê? Nós identificamos a quadrilha que praticava roubos, fizemos entrevista com as vítimas, fomos às delegacias, buscamos informações, pessoal de inteligência no terreno, as unidades bem motivadas, prendemos todos. Passou a ser 0, imagina. O Alto da Boa Vista, 0 ocorrência de roubo à residência. Pergunta ao coronel como diminuir, já que acabar é impossível com as barricadas no Rio. Se o copo
não estiver vazio, vamos bater 12 horas. Máximo respeito com essa aula. E ele também quer saber por que quase... Ele pergunta aqui, Coronel, por que quase ninguém mexe no jogo do bicho? Aí ele falou uma situação aqui, que eu já vou antecipar o lá ele e coloco o salame na mesa. E ele manda novamente, garantindo o emprego do Mano Walter. Pô, valeu, irmão, isso aí é parceiro. Mandou mais um. Vamos setorizar aí. Primeiro tema é a barricada, né? Isso. Pra gente poder botar cada coisa num bloco. Tá. Bem, por que fazer referência que é impossível terminar com as barricadas, eu já acho que não. Como nós, comandantes de uma época pretérita e que estivemos submetidos a um mantra onde havia uma lógica específica de preparar os seus diversos grupos naquele modelo EAT, que passaram a ser os GATs dentro de cada unidade. E esses GATs foram ou se mostraram competentes e eficientes. Por que a gente também não cria condições logísticas dentro das unidades para que, a partir da sua utilização dessas condições logísticas pelos órgãos ou pelas as estruturas operacionais, os GATs, não desfaçam essas barricadas? Me falta, talvez, percepção logística para fazer frente a isso. Talvez alguma coisa precise ser feita para você intensificar essa estrutura e que o objetivo final seja atingido. Acabar com os represamentos, porque mais ou menos é isso que acontece. Eles fazem represamentos. E depois que retira a barricada, aí os caras vão lá no dia seguinte e colocam de novo. Mas a unidade tem que ter estrutura de inteligência e operacional para poder estar acompanhando. Quem é que leva esse material para lá? Porque, por exemplo, você quando corta um trilho de trem, se você deixar caído no local, eles vão utilizar novamente. Sim. O mesmo. Então você tem que ter estrutura para arrecadar esse material, apreender esse material. Sim. E a unidade, todo dia, como se fosse um trabalho de sapa, tem que se inclinar para ver o que está acontecendo na sua área de policiamento. Vão restabelecer. Vai ao local, prende as pessoas envolvidas, porque as pessoas que estão praticando esse tipo de crime entram na associação criminosa. E a grosso modo a barricada nem é problema da polícia, né? É porque a infraestrutura do local e tal. A barricada não é um problema da polícia, mas acaba sendo um problema da polícia à medida que ela está atingindo quem? Qual é o objetivo dela? É retardar a operação policial? Ela é impedir a operação policial? Então acaba sendo, ao final, problema de polícia. E o outro braço do Estado não vai ter condições de chegar ali e retirar. Não tem outro braço? E qual outro braço? Não tem outro braço no Estado. Não tem. Ou é a PM, não é nenhum. Sim, sim.